Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar a correção das nossas atividades aí já do quarto bimestre. Ontem passei para vocês algumas atividades do livro, falando ainda sobre período composto, tá? Páginas 288 a 292. E nós vamos aqui agora fazer a correção destas atividades, tá bom? Vamos lá. Peguem o livro de vocês, nós estamos vendo aí período composto, já tivemos aí videoaula teórica, explicativa, mais de uma vez, né, sobre o período composto. Quarta-feira mesmo mandei novamente para vocês, porque agora nós vamos estudar aí a sintaxe do período composto. Hoje também é dia do simulado, tá? Então, aí durante o plantão de dúvidas, você pode tirar sua dúvida aí a respeito do simulado, se acontecer alguma coisa, tá bom? Pode falar comigo, deve falar comigo, mas nós vamos ter nossa aulinha aqui de correção também, tá? Vamos lá, página 288, nós temos aí um texto, né? Estamos trabalhando aí o anúncio e também folheto. Vamos aqui fazer a leitura. Estamos aqui no texto 1, prática linguística. Vamos lá. O que é tuberculose? É uma doença causada por uma bactéria que ataca principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos ou sistemas do corpo, como ossos, rins e pleura, membrana que envolve os pulmões. Como se pega a tuberculose? A tuberculose é transmitida de uma pessoa para outra. Ao espirrar, tossir ou falar, o doente com tuberculose nos pulmões espalha no ar as bactérias que podem ser aspiradas por outras pessoas. Compartilhar talheres, copos, toalhas ou banheiros não transmite a tuberculose. Beijos e abraços também não. Como saber se alguém está com tuberculose? Quem tem tosse por mais de 3 semanas, acompanhada ou não de febre no fim do dia, suor noturno, falta de apetite, perda de peso, cansaço ou dor no peito, pode ter tuberculose. Nesses casos, há necessidade de procurar uma unidade de saúde para avaliação e realização de exames complementares para diagnóstico da doença. Como se previne a tuberculose? Manter ambientes ventilados e com a entrada da luz solar são alguns cuidados que ajudam na prevenção. A vacina BCG, recomendada para menores de 5 anos, protege as crianças contra as formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a meningea. O diagnóstico precoce é uma forma de prevenção, pois com o tratamento a pessoa com tuberculose deixa de transmitir a doença. Como se trata a tuberculose? Após o diagnóstico em uma unidade de saúde, o tratamento deve ser feito quanto antes, por um período mínimo de 6 meses, todos os dias e sem nenhuma interrupção, mesmo com o desaparecimento dos sintomas. O tratamento só termina quando o profissional de saúde confirmar a cura por meio de exames. Onde procurar atendimento? Qualquer unidade de saúde do SUS pode diagnosticar a tuberculose. Procure uma mais próxima de você. Temos aí, saiba mais, acesse saude.gov.br/tuberculose. TBT em cura. Temos aqui, está disponível, né, no portal mssaude.gov.br, né, no Ministério da Saúde, site federal. Veja só, foi acessado aqui em 2019. Primeira questão. O texto faz parte de um folheto divulgado pelo Ministério da Saúde em uma campanha sobre a tuberculose. Analise os signos não verbais presentes no folheto e responda às questões propostas. Veja só, nós temos aqui alguns elementos não verbais, né? Veja, aqui eu tenho o desenho de um pulmão,
Aqui eu tenho uma pessoa tossindo. Aqui eu tenho números, né, algarismos. Aqui eu tenho um sol, né, um símbolo de um sol. Aqui, algarismo, mais uma vez, né, 6 meses, indicando aqui o tempo de tratamento. E aqui o símbolo do SUS, né, e a imagem aqui de duas pessoas, né. O que justifica o desenho que ilustra o tópico o que é tuberculose? Eu tenho um pulmão aqui, veja só, e a tuberculose, ela ataca principalmente os pulmões, né? Então, a justificativa deste desenho é este, porque é o local, né, onde há mais incidência aí, né, de ocorrer tuberculose. Então, o desenho se justifica pelo fato de os pulmões serem os órgãos mais atingidos pela doença. B. O que significa os números indicados na ilustração do tópico? Como saber se alguém está com tuberculose? Veja só, 1, 2, 3. Olha o que o tópico diz. Quem tem tosse por mais de 3 semanas acompanhada e tal, deve procurar, né, unidade de saúde. Então, os números indicam a quantidade de semanas em que o paciente permanece com tosse. Caso a tosse persista por mais de 3 semanas, associada a outros sintomas, né? Nós vimos ali febre, perda de peso e tal, de apetite, né? É possível que o paciente esteja com tuberculose. Então, os números ali indicam as semanas, né? São 3 semanas. 2. Os títulos dos textos que compõem o folheto se classificam como períodos simples ou períodos compostos. Nós temos ali a presença de somente um período composto, salvo engano. O restante é período simples, né? Como que eu faço para identificar o período? Eu tenho que saber a quantidade de orações, né? E como eu identifico a quantidade de orações? Com a quantidade de verbos, certo? Cada oração possui uma estrutura verbal. Então, veja só, nós temos aqui exemplos. O que é tuberculose? Eu tenho o é o verbo. É um período que simples. Como se pega a tuberculose? Mais uma vez, período simples, porque tem só um verbo. Como saber se alguém está com tuberculose? Agora tem um período composto, mas, salvo engano, é o único que tem. Veja só, o que é tuberculose, como se pega a tuberculose, como saber se alguém está com tuberculose, como se previne a tuberculose, como se trata a tuberculose e onde procurar atendimento. Veja só, todos estes aqui são período simples, menos este daqui, tá? Aí nós temos período composto. 3. No folheto, a predominância de períodos simples ou períodos compostos. Nós vimos que há predominância dos períodos simples, né? No título ali. Reflita, por que essa predominância acontece? Pessoal, o título ali do folheto, né? Aquelas perguntinhas, elas precisam ser o quê? Objetivas, né? Chamar a atenção, fisgar ali rapidamente a atenção do leitor e o gênero em si, né? Ele traz ali informações de forma objetiva, clara e objetiva, então não tem muitos rodeios, né? Agora, em um texto argumentativo, por exemplo, você utiliza vários períodos compostos, porque você vai tentar convencer ali a pessoa, então você utiliza períodos compostos, né? Utiliza ali os conectivos, as conjunções, enfim. Mas o folheto, como é um gênero textual que tem aí como característica a concisão, então por isso que nós temos uma predominância, né, de período simples. Então, no folheto, há predominância de período simples. Isso ocorre porque o período simples confere ao texto mais objetividade e clareza, atributos importantes para a construção do sentido. 4. Analise o período abaixo. Como saber se alguém está com tuberculose? Nós até já analisamos aqui, né? Antes, na questão anterior.
O período aqui, ele é o quê? Quantas orações? Eu tenho 2 verbos. Período composto. Período é composto de 2 orações. B. Qual é o tipo de relação que se estabelece entre as orações nesse período? Professora, não sei. Nós estudamos aí coordenação e subordinação, né? Mas eu não sei identificar. Veja só, como saber? Saber o quê? Se alguém está com tuberculose. Veja que o meu primeiro verbo, saber, ele exige um complemento. O primeiro verbo ali precisa de um complemento. Então, a primeira oração pede um complemento. E esse complemento, ele é uma outra oração. Então, eu tenho uma oração que desempenha uma função sintática de objeto direto, né? De quê? De complemento verbal. Se ela exerce uma função sintática, quer dizer que ela é dependente, ela é subordinada. Então, eu tenho um período composto por subordinação, tá? Então, a relação que se estabelece ali é de subordinação. Elas são dependentes, certo? São orações subordinadas. Temos aqui uma oração subordinada. C. Quanto à transitividade verbal, como se classifica o verbo saber? Acabamos de falar, né? Se nós temos uma oração que funciona como objeto direto, o verbo ele é transitivo direto, né? Porque ele pede um complemento, um objeto direto, no caso. Aquele que se liga com o verbo sem ajuda de preposição. 5. Leia o período a seguir. Ao espirrar, tossir ou falar, o doente com tuberculose nos pulmões espalha no ar as bactérias que podem ser aspiradas por outras pessoas. Letra A. No período acima, há uma oração que adjetiva o substantivo bactérias, indique-a. Veja só. Nós já podemos aí, né, a partir do enunciado, antes mesmo de identificar essa oração, nós já podemos concluir que é uma oração subordinada. Por quê? É uma oração que vai desempenhar uma função sintática, ela vai adjetivar o substantivo. Então, nós já podemos concluir que é uma oração subordinada, tá? Veja só, ao espirrar, tossir ou falar, o doente com tuberculose nos pulmões espalha no ar as bactérias. Tá, ele espalha as bactérias. São quaisquer bactérias? Não, são bactérias que podem ser aspiradas por outras pessoas. Nossa, ficou muito torto, mas é o que temos para hoje, né? Deixa eu pegar o marca-texto. Então, que podem ser aspiradas por outras pessoas é aí a nossa oração subordinada que está adjetivando bactérias, né? Depois nós vamos estudar aí, né, que lá na frente, lá no ano, vocês vão estudar, né, as orações subordinadas adjetivas, temos somente 2, né? Aqui no caso ela é restritiva, tá? Nós temos aqui o que, é um pronome relativo que liga aí esta oração subordinada ao adjetivo da primeira oração. Então, que podem ser aspiradas por outras pessoas. B. Reescreva o período, substituindo a oração indicada no item anterior por um adjetivo equivalente. Um adjetivo simples, não vai ser oração, somente o adjetivo, tá bom? Veja só, a resposta é pessoal, mas sugestão. Ao aspirar, tossir ou falar, o doente com tuberculose nos pulmões espalha no ar as bactérias nocivas ou as bactérias agressivas. As bactérias nocivas, agressivas, enfim, não consigo lembrar de outro. Infecciosas, enfim, você vai escolher em um adjetivo equivalente, tá bom? 6. Como vimos, as conjunções são importantes elementos de conexão entre as orações. Vimos também que entre as orações pode-se estabelecer uma relação de dependência
ou independência sintática. Sabendo disso, analise o período abaixo. Então, veja só, aqui está resumindo algumas coisinhas que nós vimos, né? Que as conjunções estabelecem conexões entre as orações e há aí uma relação de dependência ou independência entre as orações. O paciente que tosse por mais de 3 semanas, tem febre no fim do dia, sua à noite, sente falta de apetite, perde peso e se queixa de dor no peito, certamente está com tuberculose. Quantas orações há nesse período? Nós temos aqui um período bem grande, mas é um período, né? Ele se encerra aí no ponto final. Vamos lá, deixa eu mudar a cor aqui para nós identificarmos os verbos, porque nós temos que saber quantas orações, né? Então, temos que contar os verbos. O paciente que tosse por mais de 3 semanas, tem febre no fim do dia, sua, que é o verbo suar, né? Sua à noite, sente falta de apetite, perde peso e se queixa de dor no peito, certamente está com tuberculose. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbos. Então, eu tenho 7 orações. B. Que relação de sentido se estabelece entre as orações coordenadas? Nós temos aqui orações coordenadas. Veja só, tosse por mais de 3 semanas, tem febre no dia, sua à noite, perde peso, enfim. Nós temos aqui um período composto por coordenação, são orações coordenadas, ou seja, independentes, não desempenham nenhuma função sintática. Ele quer saber aqui qual que é a relação de sentido entre essas orações. Veja só, nós não temos ali a apresentação dos sintomas, não é a soma dos sintomas. Ele tem tosse, mais febre. Nós poderíamos até colocar o E ali no lugar da vírgula. O paciente que tem tosse por mais de 3 semanas e tem febre no fim do dia, e sua à noite, e sente falta de apetite. E a palavra, né, E é uma conjunção aditiva, né? Nós temos ali a ideia de adição. Portanto, essas orações aí, entre as orações se estabelece uma relação de sentido de adição. Veja que há uma soma aí dos sintomas, né? Essa é a relação de sentido. C. Transcreva a conjunção que denota essa relação semântica. Acabei de falar, né? Como essa conjunção se classifica? Falei também. A conjunção aditiva, coordenativa, né? Aditiva E. Ok? Essa é a nossa resposta, nosso gabarito aí. D. Como você pôde observar, no período acima, há orações coordenadas e subordinadas. Por esse motivo, dizemos que se trata de um período misto. Temos o período misto quando nós temos aí no mesmo período oração coordenada e subordinada. A fim de tornar o período mais objetivo, reescreva-o transformando as orações coordenadas em simples objetos diretos. Elimine os verbos. A dica, né? Como ficaria? O paciente que apresenta tosse por mais de 3 semanas, febre no fim do dia, suor noturno, falta de apetite, perda de peso e dor no peito, certamente está com tuberculose. Veja só, aqui nós tiramos, né, o gabarito e o livro tirou os verbos. Então, não são orações, mas são objetos diretos. Apresenta o quê? Tosse, febre, suor, falta de apetite, né? Perda de peso, dor no peito. Não são mais orações, e sim objetos diretos. Texto 2. Não deixe faltar sangue nas veias da mãe natureza. Cuide da água, cuide do planeta. 22 de março, Dia Mundial da Água. Petrobras revitalizando o meio ambiente. Está disponível aí neste link que está da Petrobras.
7. Com base no texto 2, responda as questões seguintes. A. O texto 2 é um exemplo de que gênero textual? Nós estamos trabalhando aí, né, alguns gêneros textuais, o anúncio institucional, vimos anúncio publicitário e também o folheto, né? Veja só, aqui é um anúncio, obviamente, nós temos aqui a presença de imagem, né? A linguagem que é utilizada nos anúncios, ela é mista. Eu tenho aqui, veja só, uma intenção, né, social de quê? De conscientizar sobre o cuidado do planeta, da água, né? A respeito aqui, ó, do Dia Mundial da Água e tal. Então, nós temos aqui um anúncio institucional. Diferentemente do anúncio publicitário, que tem a intenção de, veja só, o próprio nome, né? Temos aí a intenção de vender, de convencer alguém a comprar um produto, né? Ali publicidade, é um anúncio publicitário. Aqui não, é um anúncio institucional. Bom? B. Identifique o emissor da mensagem expressa pelo texto 2. Quem, pessoal? Veja só, a Petrobras, tá? Petrobras é o emissor, é quem está aí, né, promovendo esse anúncio institucional. Ele que quer passar a mensagem para nós, tá? Então, o emissor é a Petrobras. C. O texto 2 se refere a algum produto ou serviço do anunciante? Acabamos de falar aí, né? Não é um anúncio publicitário, é um anúncio institucional. Ele tem a intenção ali de conscientizar as pessoas a respeito da importância de cuidar, né, do meio ambiente, do planeta, da água, né? Então, não. Apesar de não ser uma campanha voltada diretamente para o anunciante, o anúncio institucional serve para estimular no público-alvo a confiança nas instituições. Veja só. A Petrobras está ali fazendo uma campanha, né, apresentando ali um anúncio, mostrando que ela se importa com o meio ambiente, né, e busca conscientizar os leitores ali daquele, seus consumidores, enfim, os leitores ali daquele anúncio, né. Isso gera o quê? Uma confiança, né, na instituição. Mas não é para referir-se a um produto, não é para vender, né? Não, a intenção ali não é comercial, tá? A intenção deste anúncio aí, no caso esse anúncio institucional, não é comercial. 8. Com suas palavras, escreva o objetivo comunicativo do texto 2 em um período simples. E como eu faço um período simples? O período simples ele possui somente uma oração. Então tem que construir ali um enunciado que possui somente um verbo. Então a resposta é pessoal, mas sugestão. A conscientização do uso racional da água é o objetivo comunicativo do texto. Eu tenho um período simples aqui? Tenho, porque só tem um verbo, ó, é somente. Então o período é simples, tá bom? Então, você vai construir aí, tá? O objetivo comunicativo do texto, mas utilizando um período simples, certo? Não é para utilizar mais de um verbo, porque senão você vai estar construindo o período composto e não é a intenção da questão. Agora, volte ao período que você produziu na questão anterior. A conscientização do uso racional da água é o objetivo comunicativo do texto, vamos utilizar essa, né? E o transforme em um período composto por coordenação. Veja só, você vai transformar em um período composto por coordenação, não é subordinação. Resposta pessoal, a sugestão, a partir dessa que já foi colocada aqui pelo livro, né? A conscientização do uso racional da água é o objetivo comunicativo do texto, pois esse recurso natural não se renova. Veja só, foi acrescentado aqui uma oração coordenada. É uma oração coordenada, veja, nós temos aqui o pois, né, a nossa conjunção coordenativa e o nosso conectivo, que está presente nas orações coordenadas sindéticas, tá?
Então, aqui, transformamos o período simples em um período composto, acrescentando, né, mais uma oração. Nem mudou a oração, a primeira oração, apenas foi acrescentada aí mais uma oração dentro do período, tá bom? O período, ele é finalizado ali com ponto final e não com vírgula. Então, a vírgula só abre espaço ali para mais uma oração coordenada, tá? E nossa aula vai ficando por aqui, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito deste conteúdo, a respeito do simulado também, né? Que vocês estão aí, hoje é dia de fazer o simulado, podem me procurar, tá? Estou disponível aí durante a manhã para auxiliá-los, para tirar as suas dúvidas. E não deixe de mandar as suas atividades, nós estamos aí, essa atividade já é do 4º bimestre, tá bom? Então, não deixe para depois, não deixe para ficar fazendo suas atividades no final do bimestre, porque é extremamente cansativo para você, você não estuda para a prova como deveria, enfim. É uma tecla que eu já bati várias vezes para vocês, né? Já falei diversas vezes a respeito disso. Então, não deixe suas atividades atrasarem, tá? Essa mesmo nós já fizemos, já estamos corrigindo, então você já deve ter enviado ela antes de fazer a correção, tá? Pessoal, tenham aí um ótimo dia, um excelente final de semana também. E nós temos feriado, né? Semana que vem, até quarta-feira, né? Quarta-feira nós voltamos aí com a programação normal. Mas descansem, tá bom? Descansem, estudem, mas até a próxima aula.